Eu sou Leonardo Michelucci, professor da graduação de Geofísica da UF, e eu vou apresentar o método magneto-telúrico aplicado à exploração de recursos naturais. Essa é uma apresentação bem básica, porque ela é focada em alunos que estão no começo do curso. Essa aqui é a agenda da nossa apresentação. Eu vou primeiro fazer uma introdução sobre recursos naturais, depois passar para geologia e geofísica brevemente, e depois explicar o método magneto-telúrico. Nessa introdução eu vou mostrar o que são esses recursos naturais e para que a gente extrai, como é feita essa exploração, o que é e como é feita. O que são recursos naturais? São as coisas que a natureza dá para a gente, dá para o homem, que não tem interferência do homem. Tipo luz do sol, os gases da atmosfera, a água, o solo que tem dentro da terra, vegetação, animais. Os recursos podem ser renováveis ou não renováveis. Renováveis são os recursos que prontamente voltam assim que a gente tira, num tempo muito curto, tipo a água de um rio. E recursos não renováveis são recursos que demoram muito tempo para serem formados, como hidrocarboneto, por exemplo, carvão e os minérios. E quais são os recursos naturais que o geofísico busca, que o geofísico procura por? Água subterrânea, óleo, minérios e reservatórios geotérmicos. Reservatórios geotérmicos são fontes de água muito quente, que ficam embaixo da terra, que através da pressão e da temperatura dessa água é possível gerar energia elétrica. Países como Islândia e Nova Zelândia têm boa parte de sua matriz energética baseada em energia geotérmica. E o que é exploração de recursos naturais? Tecnicamente, exploração de recursos naturais é pesquisa, procura por. Entretanto, é um termo amplamente difundido como a extração dos recursos naturais da Terra para uso e consumo. São coisas diferentes. Geralmente, quando você está conversando com geólogos geofísicos e você fala exploração, isso é arremetido à pesquisa, mas é comumente utilizado para falar a produção. Como do mesmo jeito que as pessoas usam peso, a palavra peso no lugar de massa. Então, são coisas de natureza diferente, porque você achar um recurso natural é um processo totalmente diferente de você extrair esse recurso natural, porque a extração envolve conceitos relacionados à economia, do tipo assim, compensa tirar aquilo de lá, e relacionados à engenharia. Eu consigo tirar aquilo lá de lá? A gente geralmente faz a exploração de recursos naturais utilizando uma série de técnicas combinadas, como mapeamento geológico, geofísica, geoquímica, para então fazer uma sondagem. A sondagem é um processo muito caro, é o processo que faz um buraco no chão, e vai até dezenas, centenas ou milhares de metros. E como tudo na vida é uma relação de custo-benefício, tenta-se otimizar os recursos na área de exploração. Então, geralmente, antes de furar, faz-se análises de mapeamento geológico, análises geoquímicas, geofísicas, que elas indicam onde podem estar corpos mineralizados em subsuperfície, ou seja, onde você pode encontrar a mina de ouro, onde você pode encontrar um reservatório de água, onde você pode encontrar petróleo. E aí eu faço um breve parênteses, não tão breve, mas um parênteses sobre a exploração de recursos naturais. Os minerais, as commodities do mundo estão acabando. Algumas estão acabando, outras não. E isso aqui é um gráfico que mostra
como está esse comportamento. Então, se você pega o chumbo a gente tem até chumbo em reservas, isso é um dado um pouco, já de uns 10 anos atrás, não sei o quanto que isso mudou, mas contando as reservas que a gente tem de chumbo até hoje, a gente deve ter chumbo aí para mais 10 anos no planeta. Só que chumbo é muito importante. Hoje a gente não faz uma bateria sem usar chumbo. Então, o chumbo ele está em muitas coisas, em tinta, em várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia e não percebe. E aí, mesmo quando você olha aqui para ouro, quando esse dado saiu em 2010, teria ouro até 2030, por exemplo. Geralmente a gente associa o ouro a status e beleza e gemas e joias, e não é só isso, ele está em todo celular hoje porque ele otimiza a condução de eletricidade dentro do seu celular. E então a gente tem o quê? Algumas coisas que estão acabando mais rápido, tipo antimônio, chumbo, zinco, prata, ouro, e algumas coisas que vão durar um tempão ainda, tipo carvão e os elementos de terra rara. Aqui tem um mapa que mostra a distribuição desses lugares no mundo. E um outro dado que eu quero mostrar é o que se produz no mundo, sim. E por que eu quero mostrar isso? Eu gosto desse dado porque eu acho que hoje a mineração ela é muito mal vista pela sociedade como um todo. As pessoas têm uma impressão ruim da mineração, especialmente depois dos eventos recentes relacionados a Samarco, Vale e rompimento de barreiras e grandes danos ambientais. No geral, as pessoas têm, há um tempo já, criou-se uma visão ruim que a mineração ela é maléfica para o planeta, mas hoje é impossível você ter uma vida com um panorama de mineração, de extração mineral diferente do que se tem hoje. E esse gráfico aqui, ele é curioso que ele mostra o quanto que se produz no mundo de cada coisa. Então, aqui cada quadradinho é uma tonelada. Então, a gente vê o quê? Que se produz umas poucas, menos de 2 dezenas de toneladas de diamante por ano no mundo. Esse dado é de 2019. E aí, assim, eu pergunto para vocês já se perguntaram qual é o bem mineral que a gente mais extrai da natureza? E o que a gente faz com ele? E aí eu vou descer aqui rapidamente para a gente ter uma ideia. Aqui, ó, o paládio é um elemento que cresceu muito, porque, especialmente depois que o Homem de Ferro passou por aqueles incidentes onde ele precisava usar o paládio no meio daquele coração dele. E aqui estão os elementos, aqui já é 1.000 toneladas, um quadradinho desse corresponde a 1.000 toneladas, e os respectivos elementos. E aí vai, agora cada quadradinho desse corresponde a 1 milhão de toneladas, e aí vai abisso, grafite, blá, blá, blá. E até que a gente vai chegando, fosfato, sal, bauxita, ferro. Se você respondeu ferro, você respondeu errado. Depois vem a combinação de ferro e aço, e depois vem cimento, com 4,1 bilhões de toneladas métricas por ano retiradas da natureza. E para que a gente usa o cimento? Principalmente na construção civil, mas o que mais que a gente usa na construção civil? Areia e cascalho. Então, você vê que a gente produz por ano 50 bilhões de toneladas de areia e cascalho, que alimentam várias indústrias, principalmente da construção civil, que é o bem mineral mais extraído da Terra. E aí, isso aqui que a gente viu de quadradinho é só a metade representado. Em segundo lugar está cimento, com menos de 1/10 da produção de areia e cascalho. Bom, então,
Eu faço esse parênteses porque eu acho que a gente tem, às vezes, uma visão injusta do papel da mineração na sociedade. Mas, enfim, continua. Agora, vou falar rapidamente quais são os papéis da geologia e da geofísica no mundo, para que a gente usa isso, e eu não sou geólogo, de formação sou uma pessoa que sabe pouco geologia, estou sempre aprendendo, então sintam-se à vontade, meus companheiros, aí, para me corrigirem caso eu tenha errado em alguma coisa, porque, novamente, a ideia dessa palestra foi dar uma base para quem não sabe nada de geologia e geofísica. Bom, geologia é a ciência que estuda a Terra, desde sua origem, formação, evolução ao longo de milhares de anos, constituição, funcionamento e suas alterações que modelam essa Terra, sejam de forças internas ou externas. E aí, a geologia, as rochas, elas possuem características desde escalas microscópicas à escala global. Então, aqui a gente está vendo um mapa de províncias geológicas que mostram os escudos, plataformas, os cinturões orogênicos, as bacias, que são as propriedades macro das rochas. Isso aqui é um breve vídeo que mostra uma das coisas que a geologia estuda. É muito provável que vocês todos, até quem não tem contato com isso, já tenha visto isso. Isso aqui é um vídeo que está dando ré. Então, a Terra era assim há 40, agora 50 milhões de anos atrás, 60, 70, 80. E a gente vai ver isso até 250 milhões de anos atrás. Mas qual que é a idade da Terra? É só 250 milhões de anos? Não. A Terra é bem mais velha que isso. E a gente já vai chegar lá também. Então, isso aqui mostra a deriva continental, o processo de deriva continental. Então, os continentes, eles estão sobre placas que se movem tanto na horizontal quanto na vertical sobre o globo, se movem na horizontal, agora que elas se encontram, uma desce para baixo da outra, e assim sucessivamente. E vão remodelando os continentes. Então, isso, agora ele vai voltar, ele já está chegando nos dias atuais, até o dia de hoje, e aí ele faz uma projeção para como isso vai evoluir daqui a alguns milhões de anos. Eu não sei o grau de confiabilidade disso, então eu vou parar o vídeo, mas um dos papéis da geologia é mostrar como que a Terra evoluiu. Sempre há uma escala de tempo envolvida quando você fala de geologia, é uma escala de tempo muito maior do que a escala que a gente está habituada. Então, a Terra, estima-se que ela tenha 4,5 bilhões de anos. E enquanto o universo tem 15 bilhões de anos, ou seja, estima-se que o Big Bang aconteceu 15 bilhões de anos atrás. A escala de tempo geológica dividiu em éons, eras e períodos. Então, quando você ouve Jurássico, que a gente associa aos dinossauros, a gente está falando de um período. Ainda sobre o tempo, eu separei um outro videozinho aqui. Separo vídeos curtos, mas eu acho eles muito interessantes, que mostra a escala temporal. Vocês ouvem o áudio do vídeo também?
Bom, e aí, como eu havia dito, que as rochas possuem características e escalas microscópicas à escala global, isso aqui são os grandes grupos, os 3 grandes grupos de rochas existentes, sedimentares, ígneas e metamórficas, olhadas através de um microscópio. E para que serve olhar isso através de um microscópio? Para a gente, para estudos de mineralogia e petrofísica. Então, colocar aqui rapidinho, gera imagens muito bonitas, para quem não é familiarizado com elas, e são técnicas amplamente utilizadas. Tá. E aí, mas, no geral, a ideia que as pessoas leigas geralmente têm da geologia é a forma que a gente vê elas na própria paisagem. O trabalho de um geólogo, né, porque são tantos os possíveis, análise de rochas, muitas vezes a análise de rochas aflorantes, e aqui, esse aqui é um projeto que esse Félix von Aulo, se eu não me engano, ele fez para os alunos poderem ir a campo em épocas de Covid. Então, ele está analisando aqui um afloramento e aí a ideia é que você consiga interagir com isso de forma bem lúdica e didática. Então, você vê aqui algumas características associadas às anticlinais, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas daria para você usar isso como realidade virtual. Se alguém quiser depois, é só digitar esse link aqui que você vai, ou digitar isso aqui no Google que você acha. E beleza, falei um pouco da geologia, agora falar um pouco da geofísica. O que a geofísica faz? A geofísica estuda as propriedades físicas da Terra, como calor, magnetismo, radioatividade, gravidade, eletricidade, propagação de ondas elásticas, para investigar o seu interior, tanto nas camadas mais superficiais,
onde estão os recursos minerais, essenciais para a nossa vida, quanto nas porções mais profundas do nosso planeta, que são conhecidas unicamente pelas informações geofísicas. Então, a história, tipo, de onde veio essa história de que a Terra tem um núcleo externo, um núcleo interno, tem manto, vem da análise de dados geofísicos. Eu vou abordar exatamente esse problema na minha próxima palestra. E assim, de modo geral, resumidamente, a geofísica, ela dá números à geologia. Então, aqui a gente tem um corpo mineral. Aqui isso aqui está em profundidade, é uma representação 3D. Então, aqui, em vez de ter uma cobertura, essa aqui é a nossa rocha hospedeira, pode ser areia, arenito. Isso aqui é uma formação que é chamada de goção. E aqui eu tenho pirita em amarelo e pirrotita em vermelho. Beleza. Qual é o papel da geofísica? Como que a geofísica e a geologia, elas se interligam? Eu consigo associar um parâmetro físico. Que parâmetro físico que eu estou falando aqui? O que eu meço em 1 metro? Em 1 metro eu meço a resistividade das rochas. Eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco. E eu consigo associar um valor de resistividade de rocha para cada um desses elementos. Então, eu falo que esse Gossam aqui, Gossam, chapéu de ferro, ele tem uma resistividade média nessa situação aqui de 421 metros. Enquanto o corpo mineralizado embaixo desse Gossam, que está associado a ele tem uma resistividade de 0,61 metros, tanto a pirita quanto a pirrotita. E isso é bem condutivo. Então, o que a gente faz para interligar, para conectar essas duas ciências, é conseguir atribuir números, que são informações quantitativas, às informações geológicas. A geofísica possui muitos métodos. A gravimetria, que vai investigar a distribuição de densidade, a magnetometria, que vai investigar a distribuição da magnetização das rochas, a geotermia, que está associada à propagação de calor no interior, e assim sucessivamente. Muitos métodos. E o que você faz com essa combinação de geologia e geofísica? Você faz um mundaréu de coisas. Você estuda como a Terra se formou, como é a dinâmica em seu interior, que correntes de convecção lá dentro. Você explica o que você tem lá embaixo, explica os fenômenos naturais que a gente observa, como vulcões, terremotos, tsunamis, e, claro, auxilia na exploração de recursos naturais, super importante. Então, isso aqui é um exemplo bem simples e bem limitado. A conjunção de geologia e geofísica se expande para muito além do que a gente está vendo nesse slide, mas aqui, o que a gente tem à direita? A gente tem um mapa geológico de alguns subdomínios tectônicos. Isso aqui eu acredito que seja na província de Borborema. E aqui do lado esquerdo a gente tem um mapa feito com um método que chama magnetometria, que me dá o resultado, de certa forma, da magnetização das rochas. E aí, o que a gente vê? Se eu pego essas linhas pretas aqui e coloco nesse mapa da esquerda, ou seja, se eu pego o mapa da geologia e coloco em cima do mapa da geofísica, a gente vê o quê? Que parece que tipo, são quebra-cabeças que em muitos lugares eles se encaixam. Então, você usa essas duas ferramentas de forma conjunta para entender o que você tem embaixo da Terra. A mesma coisa aqui. Aqui eu tenho um mapa geológico em superfície, feito a partir de amostras e observações da superfície ou, vez ou outra, dados de poço, mas esse modelo que a gente tem aqui embaixo, ele é um modelo geológico feito com o auxílio da geofísica, só que a geofísica é número. Isso aqui para a geofísica é tudo número. O que a gente faz? A gente transforma esses números em informações úteis para a geologia. E aqui
em uma escala ainda global, que mostra como que é esse encontro de placas aqui em alguma região do mundo, através da perturbação, da propagação das ondas P no interior da Terra. Beleza. Só vou parar para ver se tem alguma pergunta aqui até agora. Tem 19 comentários. Eu não sabia que tinha alguém gravando, uma pena. Ótimo. Continuando. Agora eu vou entrar no domínio do método magnetotelúrico. Então, como eu disse, existem vários métodos geofísicos. E aí, se eu tivesse que encaixar o magnetotelúrico dentro de algum desses métodos aqui que eu mostrei anteriormente, seria dentro dos métodos geoelétricos. E não seria o único ali dentro, tem uma pá de métodos ali dentro. Bom, o que é um método magnetotelúrico? Primeiro vamos olhar para o princípio físico. O princípio físico que está por detrás do método é a indução eletromagnética, explicado pelas equações de Maxwell. Meu Deus, professor. Equações muito complicadas. Indução eletromagnética é um termo muito complicado e sei lá o que é isso. Então eu vou lembrar você, quando você estava no terceiro colegial, na época que você chamava sua professora de tia, seu professor de física de tio, o que ele explicou para você o que era a indução eletromagnética. E a indução eletromagnética é um fenômeno que, depois que eu voltar nas equações, eu mostro ali rapidamente, não vou entrar em matemática, aquilo ali é o máximo de matemática que a gente vai ver. Mas o que eu tenho nessas equações de Maxwell aqui, especialmente nessas duas de baixo? Ela fala que a variação de um campo magnético gera um campo elétrico, e campo elétrico é corrente elétrica, e uma corrente elétrica gera um campo magnético. Tá. E isso é o que a gente precisa saber para o método magnetotelúrico. Então, um ímã, eu acredito que todo mundo sabe o que é um ímã. Um ímã, ele possui um campo magnético inerente a ele. E aqui eu estou mostrando uma representação didática das linhas de campo. Isso aqui é o que a gente chama de um solenoide. O que é um solenoide? Você pega um fio reto, enrola em torno da mão e pronto, você tem um solenoide. E aí, se você começar a pegar esse ímã, isso aqui é um medidor de voltagem, isso aqui é uma lâmpada. Se eu começar a atravessar esse ímã dentro do solenoide sem contato físico nenhum, o que acontece aqui com a minha voltagem? Ela aumenta e diminui e a minha lâmpada acende. Se a voltagem vai para o positivo, ela acende. Se ela vai para o negativo, ela acende também. Então, o que eu estou fazendo? Eu vario o meu campo magnético no espaço e eu gero um campo elétrico nesse solenoide. É uma corrente elétrica que passa e acende a lâmpada. Tá. A importância disso é só para o método magnetotelúrico? Não. Meu Deus. A importância disso, ela é gigante, mundial. Por exemplo, é o fenômeno que gera eletricidade em usinas elétricas. Usinas hidrelétricas. Quando você vê uma usina hidrelétrica, você vê aquela barragem e uma água saindo por cima. Aquela água saindo por cima não importa nada para a geração de energia elétrica. O que importa é a água que sai aqui por baixo, que gira uma turbina. O que tem dentro dessa turbina? Dentro dessa turbina tem um imã desse aqui, só que de mais de 1 tonelada. E o que tem em volta desse imã? Aqui que fica aqui em cima. Tem vários desses solenoides. Então esse imã fica girando com a força da água e fica gerando energia elétrica que é distribuído para que chega nas nossas casas. O que mais que esse fenômeno da indução eletromagnética explica para a gente? Ele explica por que a gente não pode colocar um metal no micro-ondas. Por quê? Porque o metal ele é um bom condutor de eletricidade. E quando você põe ele dentro de um micro-ondas que tem umas eletromagnéticas dentro, ele começa a ser percorrido por uma corrente elétrica. Só que como ele é um bom condutor, essa corrente elétrica ela fica muito grande. E aí, quando você tem uma corrente elétrica
alta, passando por um metal, tipo do seu chuveiro, o que que acontece? Esquenta, pelo efeito Joule. Só que aí, às vezes, vai esquentar tanto que vai pegar fogo, ou que vai começar a sair faísca. Ou se não acontecer nenhum do outro, nem sair faísca, nem pegar fogo, você colocou um metal dentro do micro-ondas, você provavelmente vai queimar a mão na hora que você pegar no prato. E isso acontece muito com desavisados que põem aqueles talheres, aquelas louças que tem um fiozinho de metal na borda dele e queima a mão depois. Bom, enfim, aí vocês lembram que eu falei que a geofísica trabalha com parâmetros físicos que a gente viu aí no ensino médio, a propagação de ondas, densidade. O método magneto-telúrico, ele investiga qual? Ele investiga a condutividade ou o seu recíproco, a resistividade. E quando eu digo seu recíproco, eu quero dizer isso aqui, ó, um ao inverso do outro. Tá. Mas, professor, será que a tia falou isso para mim? Olha, provavelmente ela falou quando vocês estavam estudando resistores, que eram aqueles circuitos aqui, que tinha esse desenho, que tinha uma resistência associada. Essa resistência não é resistividade, mas é bem parecido. Eu já mostro a relação delas para vocês. Mas é o mesmo princípio. É um princípio muito similar. Então, o método magneto-telúrico, ele investiga a condutividade e a resistividade e tem uma profundidade de investigação de dezenas de metros a centenas de quilômetros. Tudo depende do tempo que o seu equipamento fica amostrando em superfície. Bom, mas para que serve descobrir a resistividade das coisas? Assim? Por quê? Porque as rochas têm associações com resistividades. A gente vê aqui, por exemplo, argila. A resistividade da argila, ela varia de uns 3 ohmmetros até 100 ohmmetros. Quer dizer que se eu pegar uma amostra de alguma coisa e falar isso aqui tem 30 ohmmetros, eu posso falar que é argila? Não. Por quê? Porque tem várias coisas com o mesmo valor de resistividade. Água doce, carvão, rochas máficas e até gelo. Bom, e qual é o rolê da resistividade? Só para dar uma breve relembrada no que é resistividade. Resistividade está para resistência, assim como densidade está para massa. Vocês lembram que densidade é massa sobre volume? Mas a densidade de um bloco de ouro não muda se o bloco de ouro tiver 1 kg ou 100 quilos, ou seja, se a massa dele muda, o volume também muda, mas a densidade não muda. Com a resistividade é a mesma coisa. A resistividade, ela aqui nessa fórmula, o R maiúsculo é resistência. E essa letra aqui, que parece um P, é a resistividade. A gente chama de ρ. A gente vê o quê? Que a resistência é um parâmetro geométrico, ou seja, depende da geometria. Se eu mudo o comprimento, se eu diminuo o meu comprimento da amostra, a minha resistência aumenta. Ou seja, se eu pego um fio de cobre e diminuo o comprimento dele, a resistência dele é menor. Se eu diminuo a área dele, a resistência aumenta. Agora, e a resistividade? A resistividade não muda. A resistividade é se eu mudar a resistividade, eu mudo a resistência, claro. Mas o que eu quero dizer é que a resistividade, ela dá uma característica para o material independente da geometria, tipo a densidade. Então, a gente adora investigar coisas que não dependam da geometria. E para que serve esse método magneto-telúrico? Quais são as aplicações? Bom, estudo de estrutura geológica em bacias sedimentares. Ele tem uma profundidade de investigação alta, então você consegue estudar a estrutura da crosta e do manto, tem uma eficiência até 460 quilômetros boa. A partir daí, não mais, porque tem uma descontinuidade na condutividade e meio que o sinal todo se perde a partir disso.
Serve para estudos geotermais, ou seja, de reservatórios geotérmicos, estudos de águas subterrâneas, ajuda na detecção de hidrocarbonetos e tem aplicação direta na mineração, além de estudos ambientais e tectônicos. Bom, como funciona esse método? O que ele mede? Ele mede a variação natural das componentes horizontais do campo eletromagnético da Terra. Meu Deus, professor, fala isso devagar, de novo. Repita comigo. Vamos lá, gente, devagarzinho. Lembra quando vocês estavam no terceiro colegial e a tia falava assim, campo elétrico, campo magnético, matriz, aí você basta, aí você fala assim, gente, isso eu não vou usar nunca na minha vida. Você estava errado. A gente usa essas coisas demais. Bom, primeiro é esse link. Segunda coisa, a Terra tem um campo magnético com uma origem principal em seu interior, mas não exclusiva. Mas, baseado nessa origem desse campo magnético da Terra no seu interior, é que a nossa bússola aponta para o nosso norte geográfico. Tá. E aí, o que eu tenho que fazer com o método magnético-telúrico? Eu tenho que medir os campos elétricos e magnéticos somente nas componentes horizontais. O que é componente horizontal, professor? É componente norte, sul, leste, oeste. Ou seja, aqui eu dou um jeito com esse Y. Eu estou medindo o meu campo elétrico na direção leste-oeste. O meu EX está medindo o meu campo elétrico na direção norte-sul. Meu HX está medindo o meu campo magnético na direção norte-sul. Meu HY está medindo o meu campo magnético na direção leste-oeste. O meu HZ está aqui para confundir vocês. A gente não usa ele no método magnético-telúrico, usa num outro método geofísico muito próximo, mas não no magnético-telúrico propriamente dito. E se a gente consegue medir, consegue ter uma relação dos campos elétricos e magnéticos, o que a gente consegue fazer? A gente consegue estimar uma distribuição de resistividade do interior da Terra para, então, tentar explicar o que tem ali embaixo. O método magnético-telúrico é um método passivo, ou seja, ele tem uma fonte natural. Isso está em oposição aos métodos ativos, que possuem fonte artificial, por exemplo, o método sísmico, que você precisa de um explosivo, ou um método elétrico, que você precisa injetar corrente na Terra. Mas, da onde vem essa fonte natural? Essa fonte, ela tem duas origens principais. Primeiro, é a interação dos ventos solares com a nossa magnetosfera. O planeta Terra é essa bolinha aqui pequenininho, esse aqui é o campo magnético, as linhas de campo magnético da Terra, e essas aqui são os ventos solares, e aqui existe uma espécie de um escudo de impacto desses ventos solares no campo magnético da Terra, e isso gera fonte para o sinal MT. Uma outra fonte são raios relâmpagos, que está toda hora acontecendo algum no mundo, e isso faz com que haja uma variação natural do campo eletromagnético da Terra. E isso é a fonte do meu sinal MT. E para quem está perto dos polos, auroras boreais e austrais também são fontes de sinal. Como que funciona, então? Aqui vem um campo magnético pela atmosfera, e aí ele chega aqui na superfície, ele penetra no interior da Terra e a gente mede essa resposta. Medindo a resposta magnética e elétrica, ou seja, medindo os campos elétricos e magnéticos, eu consigo estimar a distribuição de resistividade em subsuperfície. Se eu tiver no mundo 1D, o que é o mundo 1D? O mundo 1D é o mundo que eu tenho uma única estação. Eu consigo fazer o quê? Estimar a distribuição da minha resistividade pela profundidade. Então, eu falo assim, ó, está acontecendo isso aqui, ou eu tenho essas 3 camadas aqui, 4 camadas com determinadas resistividades, essas descontinuidades. Se eu estou num mundo bidimensional,
eu tenho o quê? Estações distribuídas ao longo de uma linha na superfície. E aí, o que eu consigo? Eu consigo uma distribuição da resistividade em duas dimensões. Uma superficial, tipo, aqui é nordeste e sudoeste, e aqui é em profundidade. E as cores indicam a minha resistividade. Então, se é vermelho é condutivo, se é azul é resistivo, e através desse tipo de informação, a gente consegue fazer interpretação geológica. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma bacia, então o meu embasamento da minha bacia está nessa profundidade. Por quê? Porque eu sei que o embasamento ele é extremamente resistivo, enquanto os sedimentos eles tendem a ser mais condutivos. E no mundo 3D, eu tenho estações espalhadas em uma área e consigo determinar a distribuição de resistividade em volume. E aí, dessa forma, eu tenho uma distribuição volumétrica. Esse aqui é um caso de estudo de um sistema geotermal. Ou seja, saber onde está a água quente para eu instalar uma usina geotérmica para gerar eletricidade para uma população local. E aí, chegando na última parte, para que a gente usa em termos de exploração? Bom, provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar do pré-sal, e o pré-sal ele tem algumas barreiras geofísicas para enxergar abaixo da camada de sal, que já está sendo resolvido, mas especialmente na época em que se anunciou o pré-sal, essa barreira era maior. E isso aqui é um estudo que mostra se o método magneto-telúrico conseguiria enxergar essa camada de sal abaixo dessa camada de sal. E o que a gente vê aqui? Aqui é um modelo geológico obtido através de dados gravimétricos, dados de poço e dados de sísmica, e esse aqui é o dado obtido pela análise de dados magneto-telúricos. E há uma forte correlação entre esses dados. A gente vê essas estruturas aqui pontiagudas, elas aparecem aqui também. Essas unidades aqui, elas aparecem aqui também. Essa aqui também, ela tem uma assinatura mais leve aqui. Então, a gente não usa o método magneto-telúrico para determinar, para achar hidrocarboneto diretamente. Até onde eu saiba, não existe um método que acha hidrocarboneto diretamente. Cientistas na área de CSM dirão que eu estou errado, mas eu, de fato, ainda não acredito, nunca vi nada nessa área, mas pode ser que eu não esteja atualizado. A gente usa também para estudos de bacias sedimentares. Tá bom, professor, mas para que serve uma bacia sedimentar? O petróleo se encontra em bacias sedimentares. É isso que você precisa saber nesse momento. E para você saber se tem petróleo, você precisa saber, às vezes, a profundidade. Porque bacia rasa geralmente não tem petróleo. Você precisa ter uma certa profundidade, tem um mundaréu de explicações geológicas por trás disso que eu não vou entrar em detalhes. Mas saber a profundidade de uma bacia é importante. Então, isso aqui é um levantamento magneto-telúrico na bacia de São Francisco. Aqui são as estações em preto. E aí, isso aqui é uma correlação com os dados sísmicos e poço. Aqui é onde estima-se que esteja o meu embasamento. Essas 4 imagens aqui são esses 4 perfis aqui, esse aqui. O que a gente vê aqui é que a gente delimita esse embasamento, que chega até a 6.000 metros em algumas porções, e tem essa estrutura aqui em vermelho que se interconecta em todos esses perfis, enquanto essa estrutura super resistiva,
que é confirmada pelos dados gravimétricos que está aqui, ela não aparece nesses outros perfis. Aqui na Islândia, eu vou mostrar um caso para exploração geotermal, onde isso aqui é o nosso modelo geológico inicial, onde acredita-se que o reservatório geotérmico ele tem uma resistividade menor do que essa rocha hospedeira, que é onde ele está dentro dela. Então, a gente espera ver uma assinatura condutiva no dado aqui, e essa aqui é a minha inversão, uma seção 2D de um dado magnetotelúrico. Então, isso aqui é profundidade, isso aqui é tipo leste-oeste, essa linha aqui. E aqui, acredita-se que o reservatório esteja aqui no meio, devido ao fato dessas estruturas em volta dele serem resistivas. E aqui é uma visão em 3D dessa região geotermal na Islândia. Indo para a exploração mineral, existem várias aplicações do método magnetotelúrico na exploração mineral. Eu vou mostrar só kimberlitos, mas serve para sulfetos, IOCGs, serve para vários tipos de depósitos distintos. Um kimberlito geralmente é o corpo que contém diamantes, então que o diamante, da forma que a gente encontra ele na natureza, geralmente ele se forma dentro de kimberlitos, em um caso ou outro lamproitos, mas não vou entrar nesse detalhe. Então, basicamente se você está procurando diamantes, você tem que procurar por kimberlitos. E se você acha um kimberlito, não quer dizer que ele tenha diamantes. Aí você tem que furar para saber. Mas não adianta você procurar um diamante em um lugar muito distante de um kimberlito, um lugar nada a ver. Então você precisa ter um conhecimento geológico prévio para saber onde você vai furar. Por quê? Porque furar é caro. Se furar fosse barato, provavelmente a geofísica não ia existir para exploração de recursos naturais e a galera ia transformar a Terra num paliteiro, de tanto furo que ia fazer. Mas, enquanto furo é caro, a geofísica está aí sobrevivendo. Tá. Então, aqui a gente criou-se a imagem desse kimberlito na Serra da Canastra. E, por último, eu vou mostrar uma vantagem que o método magnetotelúrico tem nessa área. Aqui a gente está vendo um kimberlito que chama kimberlito Regis. Esse modelo geológico dele foi feito com 70 furos, chegando a profundidade de 300 metros, que custou cerca de 6 milhões e 300 mil reais na época. Aí o trabalho de doutorado de um ex-companheiro meu de trabalho foi ver se ele conseguia um bom resultado usando o método magnetotelúrico, quanto isso custaria. Métodos geofísicos, né? Porque isso aqui, o que eles fazem nesse caso? Tiram um monte de amostras, vai furando e retirando amostras nesses lugares aqui em cada um desses postos, e aí depois, sabendo o que são cada uma dessas amostras, eles constroem esse modelo. A geofísica não. A geofísica é muito mais medida em superfície. E aí, aqui utilizou-se dois métodos geofísicos para recuperar esse kimberlito. O método magnético, que pegou acima do kimberlito, e o método magnetotelúrico, que pegou o pipe, que é o tubo, cano. O kimberlito pode ser aproximado por um cilindro. E aí, em levantamento magnetométrico, gastou-se 40 mil reais. Em levantamento magnetotelúrico, 170 mil reais, que gerou em geofísica um custo de 210 mil reais. Fez-se mais, não, na verdade não fez, pegou-se 6 furos de testes, que custaram 540 mil, ou seja, o dobro da geofísica, mas não foram 70,
como para esse modelo aqui, e criou-se um modelo do Kimberlito, que a empresa que detém o conhecimento achou aceitável, uma boa alternativa a transformar o Kimberlito num paliteiro, e o custo total foi de R$ 710.000, ou seja, um nono do que foi gasto, considerando as sondagens. Então, é aí que a geofísica faz a grande diferença. É no preço da informação adquirida. No fim das contas, a gente dificilmente vai saber se as coisas são verdade enquanto a gente não furar. A diferença é que a gente pode otimizar os gastos com perfuração. Então, ao invés de fazer 70 furos para saber o formato do corpo, você pode gastar um dinheiro com geofísica e fazer mais 6 furos, que você vai ter um resultado muito satisfatório também. E com isso, a gente chega ao final dessa apresentação. Obrigado pela atenção. Mantenham-se todos seguros e saudáveis. E tem uma coisa que eu ainda posso mostrar, mas eu já posso abrir aí se alguém tiver perguntas. Isso aqui demora um pouco para carregar, mas é simplesmente uma simulação do de como a gente pode usar o método magneto telúrico para investigar alguma coisa. O Deus das demonstrações não está me ajudando. É sempre assim. Eu testei antes dessa apresentação e estava ótimo. Foi só falar assim, gente, agora que eu vou mostrar para vocês, o Deus das demonstrações não quer me ajudar. Vamos lá, todo mundo torcendo, dedinhos cruzados. Demora um pouco, isso é uma aplicação web. Eu tentei fazer essa aplicação local para a gente não ter que esperar, mas provavelmente tem alguma coisa quebrada no repositório desses códigos. Então eu vou contar aí com a paciência de vocês. Mas se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Alguma previsão do mercado de trabalho da geofísica pós-pandemia? Deixo sim o link dos sites. Já posso até montar um arquivo aqui com eles. Olha, eu particularmente, eu tenho uma visão talvez um pouco pessimista do mercado geofísico. Por que eu tenho uma visão pessimista do mercado geofísico? Primeiro porque existe um dado, que aí eu já não lembro onde eu vi, que é um mercado que encolheu um pouco para geofísicos, já dos anos 70, onde ouvi já muita gente dizer que foi a época áurea da geofísica, ele encolheu de lá para cá. Isso contrasta, isso não tem a ver com pós-pandemia, mas isso contrasta com a demanda por recursos naturais que a gente tem hoje. A gente tem uma crescente demanda por recursos naturais. E a realidade é a seguinte: os depósitos minerais que estavam nas superfícies fáceis de serem encontrados já foram. Então, agora a geofísica vai ter cada vez mais um papel de destaque na busca por outros depósitos. Ao mesmo tempo, existe uma contrapartida nisso, que é, por exemplo, se você pensa em petróleo e gás, hoje, se você consegue tirar metade do óleo de um reservatório, você tirou bastante óleo desse reservatório. Ou seja, sabe-se onde estão boa parte do óleo do mundo hoje. Só não sabe como tirar ele de lá. Então, existe
A engenharia tem um papel muito forte nessa área de exploração, de extração de recursos. Tem muitos depósitos minerais hoje que não são explorados porque economicamente não compensa. Por que economicamente não compensa? Ou porque eles não são muito grandes, ou porque o gasto que você tem com engenharia não paga o que você vai lucrar com o preço das commodities, que hoje é regulado pelo mercado, por mercados futuros. Então, você tem vários fatores em relação a isso. Agora, no mundo pós-pandemia, e isso é impressão pessoal minha, é o quê? Que tem muitas pessoas estão percebendo de que elas não precisam de muitas coisas para sobreviver, tipo carro. Que carro é uma coisa que vai vai ficar meio fora de moda daqui a um tempo. Já vinha ficando pré-pandemia com o Uber, muita gente estava vendendo carro, que vendia o carro. Antigamente o luxo era quando a questão de status era quando você conseguia comprar um carro, e hoje em dia, nos millennials, geração Z, não é quando você compra o carro, tipo, a relação de status, é quando você vende o carro. Por quê? Porque você não precisa mais dele, porque você mora perto do trabalho, você mora suficientemente perto do trabalho para ou pegar um metrô, ou conseguir pagar um Uber todo dia e não precisar se estressar com o carro. Então, se a indústria automotiva para, você tem muita coisa que para junto de extração de recursos minerais. Se a indústria civil, da engenharia civil, para, a gente viu o quê? Que metade do que é tirado de minério do mundo é areia e cascalho para a construção civil. Então, se esse mercado hoje parar, você vai ter uma demanda menor para os geofísicos. Então, a minha impressão é que no mundo pós-pandemia, todas essas atividades vão ser ressignificadas. A geofísica vai ser provavelmente ressignificada de um para pior. E o que vai, isso mais uma vez é impressão pessoal minha, o que eu acredito que o mercado que tende a crescer é o mercado de desenvolvimento, onde existe uma demanda dentro da geofísica. A geofísica precisa de geofísicos programadores para resolver problemas que a gente tem hoje, na busca por novos depósitos, por exemplo. Então, o que eu vejo? Eu vejo que para quem vai estar na geofísica, se embrenhar no mundo da programação é um must have, é algo que talvez seja um diferencial para você. Antes de eu ver se tem alguma outra pergunta, eu quero mostrar como que a gente pode usar o método magneto-telúrico. Isso aqui é uma coisa muito simples. Isso aqui é o que eu estou mostrando. Ó. Isso aqui é a atmosfera. Isso aqui é o chão, as árvorezinhas. E aqui eu tenho uma camada, aqui eu tenho outra camada, e aqui outra camada. Pode ser areia, sulfeto, argila, pode ser reservatório de água, pode ser o que você quiser. E o que a gente precisa fazer para ver se o método magneto-telúrico funcionaria? Vamos supor que a gente está procurando um reservatório de água quente e salgada. E esse reservatório está aqui nesse meio, é essa camada. Só que essa camada ela não tem 1 quilômetro de espessura. Ela tem. Opa, desculpa. Ela não tem 1 quilômetro de espessura. Ela tem 300 metros. Essa aqui. Mas essa primeira camada, essa cobertura sedimentar, ela tem 2.000 metros. Então, eu vou falar que eu tenho um reservatório de água aqui embaixo, fininho. Fininho, assim, em comparação com a camada de cima. E aí, só que a minha camada
de cima ela tem uma resistividade aí de 500 ohm metros. Enquanto esse meu reservatório, que é essa segunda camada, vai ter uma resistividade de 50 ohm metros, e depois eu tenho outra camada sedimentar aí de 500 ohm metros. 550, 500. O que eu estou vendo aqui? Ó? O dado magneto-telúrico, a gente mede ele por frequência. Cada ponto desse é uma medida. Eu vou diminuir a quantidade de pontos para ficar mais claro. Mas eu tenho uma frequência mínima e uma frequência máxima. O que eu estou vendo aqui? Ó? Que a minha curva ela muda muito pouco. Esses dois são os principais dados que a gente enxerga no método magneto-telúrico, que a gente analisa, a resistividade aparente e a fase. E a resistividade aparente, que é a parte real da divisão das componentes do campo elétrico pelo magnético, a gente fala assim, nossa, mas tem uma diferença aqui muito sutil. Mas pode ser que essa diferença seja o suficiente para a gente conseguir recuperar essa informação aqui. E na fase a gente vê o quê? Um salto mais significativo nessa informação. O que eu estou querendo mostrar para vocês com isso? Que não só o método magneto-telúrico, mas todo método precisa de contraste grande de propriedade física para você conseguir enxergar. Ó, imagina agora que eu estou deixando... Não, desculpa, vou voltar. Imagina que agora a minha camada ainda é de 50 ohm metros de resistividade, ou seja, ela é bem condutiva, e ela é bem mais espessa agora. Olha como isso salta no meu dado. Se eu não tivesse essa camada, o que isso significaria? Falar que eu tenho tudo igual. Olha como o meu dado fica. O meu dado fica reto. E a minha curva de fase, a resistividade aparente, ela fica no valor de 500 ohm metros e a minha fase fica em 45 graus. À medida que eu altero esses valores aqui, eu mudo essas duas curvas. Ó. Aqui eu tenho o quê? Duas camadas só. Essas duas de 500 e uma de 5.000 ohm metros. A minha curva de resistividade aparente, ela tende a ir para os 5.000 metros. E a minha curva da fase, ela dá um salto dos 45 para voltar para os 45. Então, você pode usar esse tipo de coisa para falar assim, será que eu consigo enxergar se o meu corpo aqui tiver, minha primeira camada, 1.000 ohm metros, a segunda camada tiver 800 ohm metros, será que isso aparece no meu dado? Olha só, aqui a gente mal vê o dado sair dos 1.000 para os 800 para começar a ir para os 5.000. Isso é um caráter... O que a gente está medindo é o quê? A resposta de uma onda que está se propagando para o interior da Terra. Então, essas resistividades aparentes, elas tendem a mostrar valores de resistividade, elas querem se aproximar dos valores de resistividades reais, mas nem sempre conseguem. Então, o que eu quero mostrar é que, dependendo dos seus valores de contraste, tipo aqui, ó, que um contraste é muito baixo da primeira para a segunda camada, se ela for muito fina, talvez a gente não consiga ver. Então, tem uma palestra que vai falar sobre modelagem, que o professor Luiz vai explicar, que é mais ou menos isso que eu estou falando. Mas quem quiser depois, pode dar uma brincada. Eu vou passar os links para vocês. Esse aqui é o último. Para, se vocês quiserem dar uma brincada com isso, com essas coisas todas que eu falei. Então, aí para vocês. Vamos ver se tem mais perguntas.
De nada pela piada do Resistor, gente. Eu brilho com elas. Pois é, eu não sei. Eu acho que, assim, sobre ser algo temporário, eu acho que o mundo já vem mudando de antes do mundo pré-pandemia. Como eu disse, assim, algumas coisas já vêm se ressignificando. Por exemplo, carros e casas. Antigamente, as pessoas construíam casas porque casa era um bom investimento. E hoje, se você conversa com muitos analistas financeiros, eles dizem que compensa você. Se você tem um 500 mil reais para comprar um apartamento, compensa você investir esse dinheiro e com o retorno do investimento você alugar um imóvel, porque te sobra mais dinheiro, do que você pegar isso e comprar um apartamento. Então, eu acho que a pandemia talvez deu uma acelerada no processo, mas tem muita coisa que está sendo ressignificada, tipo o mercado imobiliário, tipo carros, quais são as prioridades de cada geração, elas são diferentes, sabe? O jeito que os meus pais enxergam o mundo vai ser bem diferente do jeito que os meus filhos enxergam o mundo. E o meu jeito de enxergar é diferente dos meus pais e dos meus filhos. Então, eu dificilmente, isso tudo vai ser sempre impressões pessoais. Bom, mais alguma pergunta? Então eu vou parar a gravação. Eu agradeço a presença de todos, aos meus companheiros de trabalho que também vieram aqui me prestigiar, obrigado. Todos que estiveram aqui, agradeço imensamente a atenção, espero ter ajudado vocês. Sinto muito se a palestra ficou aquém da expectativa, mas, como eu disse no começo, o foco era para gente no comecinho do rumo para a geofísica, então foi esse foco que foi para esse público que eu mirei. Eu devo dar uma outra de introdução à geofísica daqui 2 semanas, estão todos convidados também, tem várias palestras vindo por aí, espero que vocês aproveitem. Obrigado aí, Michelute. Muito boa palestra. Eu que agradeço, Arthur. Karen, eu posso. Eu não sei se eu sou indicado para falar sobre a inversão do campo magnético da Terra, mas é um fenômeno que sabe-se que acontece. Não tem uma periodicidade muito bem definida, embora tentam se associar periodicidades a ele. Às vezes, recentemente acho que acontecia uma cada 10 mil anos, 3 mil anos. Eu acho que quando você faz as perguntas, se eu não me engano, o que te preocuparia é, será que a gente pode ser extinto porque o campo magnético da Terra vai inverter? E aí isso me lembra quando eu fui numa escola de verão para alunos de doutorado em 2013 no México e conversei com uma pesquisadora, tive uma aula de uma pesquisadora que chama Lisa Tox, que é a madrinha do paleomagnetismo no mundo, e eu fiz essa pergunta para ela. Eu falei, a reversão de um campo magnético, que é um evento que dura cerca de 1000 anos, tipo, a intensidade do campo magnético da Terra vai caindo, 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 e aí ele meio que fica muito baixo por 1000 anos até reverter. Eu não, mais uma vez, eu não sou especialista, eu posso estar redondamente enganado, mas é o que pouco eu entendo do assunto. E falo isso assim, para caso você se interesse, dê uma lida em outros materiais. Mas eu perguntei para ela, e ela sim é especialista no assunto.
se existia alguma correlação entre extinções e reversões de campo magnético, ela falou que não. E ela, assim, acho que quem é da área, quem está há um tempo aí, deve conhecer esse nome, da Lisa Talks. Ela escreveu livros, fez programas, ela não é de gênia. Ela falou que não existe correlação a, a reversão do campo magnético e a extinção de alguma forma de vida na Terra. Era isso que você queria ouvir? Pessoa, quem foi? Karen. Tá. Depois, se você quiser, me chama no LinkedIn, manda um e-mail, que aí a gente pode bater um papo sobre isso. Que aí você me fala o que você tem interesse em saber e como eu posso te ajudar. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia para todos.